salve Umbanda, Saravá, Axé, Mojubá, começando aqui essa nossa live para fazer. Ontem foi bem legal fazer aquelas interações, fazendo um diagnóstico mediúnico, situação no terreiro e qual é, a minha orientação pessoal, sacerdotal para você, né? Então, eu estou abrindo aqui mais uma live para mais um momento de assessoria ou consultoria. E aí? Quero ver se você então vai participar legal junto comigo. Então, como que vai funcionar? Eu estou aqui para fazer essa consulta direcionada, objetiva, para quem está em desenvolvimento mediúnico ou já incorpora, mas está com muitas dúvidas mediúnicas, que antecede o seu estado de incorporar, ou quando está incorporado, quem é você que tem algumas dúvidas, algumas angústias nas relações de terreiro ou aí com a sua mediunidade. E aí vou abrir aqui, você tem que estar num lugar iluminado, com a câmera, para a gente poder falar. Eu só vou responder aqui dentro ao vivo, tá bom? Para quem quiser o atendimento para ir para a Nova Teologia de Umbanda, comente TURQ aí, né? Vou deixar fixo aqui. E para eu chamar agora, para entrar ao vivo agora comigo, comente aí, eu quero. Aí você vai entrar ao vivo aqui comigo e vai me trazer a sua situação, a sua questão, que eu vou trabalhar aqui com você, tá bom? Mas sem ficar contando uma história. Traz a sua situação, me traz a sua dúvida. E aí, se eu sentir dúvida para entender melhor o cenário, eu mesmo pergunto para você, né? Ó, seria legal responder ao vivo. Minha mãe, olha que interessante, minha mãe de santo disse que posso morrer se houver incorporação. Teria como não acontecer? Imagina. Que tipo de afirmação é essa, né? Baseado em que vem isso? Então, a gente precisa compreender o fato de que há muito achismos sobre esse assunto da mediunidade, né? Dessas possibilidades, o desdobramento da incorporação. Há muito discurso do medo, há um terror, um certo terror que se cria o tempo todo sobre isso. E eu fico aqui pensando, né, o quanto a gente desperdiça o nosso desenvolvimento, o nosso tempo, né, no campo da mediunidade, não tendo condução de alguém que tem experiência, que tem conhecimento, que tem solidez, e fica sendo guiado por achismos ou simplesmente por discursos aleatórios passados assim de um para o outro, baseado em absolutamente nada, né? Apenas em vozes que vêm de algum lugar profundo na pessoa, né? Do corpo ali, do intestino, alguma coisa assim, né? Vamos lá então, quero saber aqui quem é que quer entrar ao vivo comigo para fazer então a sua consulta, a sua pergunta. Para entrar aqui, escreve quero ao vivo, né? Então eu te chamo aqui para a gente poder fazer essa troca, né? E aí hoje eu fiz já uma live com a mãe Flávia no YouTube e o tema foi medo de incorporar. Então tem situações em que as pessoas entram num lugar de sentir medo de incorporar. Vou chamar aqui a Alessandra Castilho, apareceu aqui para mim. Da Alessandra, né? Ó, eu mandei aí já para você entrar. Entrou, Alessandra, muito bom dia. Bom dia.
Bom Muito dia. bom mesmo. Muito bom. Prazer. Sandra, fala para mim de onde você está falando e qual é a sua dúvida direta. Bom, eu estou falando do Mato Grosso, cidade de Cáceres. Que legal. Como é que tá a macumba aí no Mato Grosso, Cáceres? Cáceres o povo é bem animado aqui, Rodrigo. Nós temos bastante terreiro aqui. Eu faço parte Legal. de uma casa também, Casa de Oxóssi Caçador. Uhum. Há 30 anos aí na Umbanda. Sou uma apaixonada pela nossa religião. Que legal, que legal. Então diga lá, qual que é com 30 anos aí, qual que é a dúvida que paira sobre você aí, né? Hoje eu venho falando mais assim, nessa casa também, eu já sou mãe de santo, e hoje eu vejo os jovens com muita sede, muita pressa da incorporação. Aí você vê com a incorporação rasa, não é realmente aquela incorporação é, trabalhada como eu fui trabalhada durante todo esse tempo num terreiro, é, reconhecendo as entidades, respeitando todo o sistema da casa, né? As hierarquias que tem dentro de uma casa. Então hoje eu tenho essa preocupação dessa ânsia dos jovens na nossa religião. Eu queria que você podia me dar né, se isso está acontecendo, se você tem essa visão também. Alessandra, eu já escutei de outras pessoas, isso realmente está acontecendo. Como que a gente pode estar acalmando um pouco esse grupo de jovens que vem com toda a vontade, mas que precisa ter realmente essa cautela? Ó, é uma pergunta com muitas Sim, camadas. Vou tentar não ser raso, mas ser objetivo. Veja só, eu entendo que existe, esse é um fato, isso não é de agora, já faz aí, eu vejo essa movimentação no público há uns 15 anos. Isso vem sendo intensificado, isso deve muito às redes sociais, na minha percepção, acho que a exposição, principalmente a outra rede chinesa ali, me parece que lá se mostra muito incorporação, coisa assim, etc. Acho que essa galera mais jovem fica nessa fissura em relação a ser logo alguém que está incorporando. Isso se deve também à dinâmica emocional ainda, por ser jovem, por ter essa necessidade de afirmação no grupo e etc. Então, tem esse olhar. Aí, esse é um fato. Então, isso já está no imaginário, está no comportamento da juventude umbandista. E essa pressa, ela se manifesta no sujeito como ansiedade também. O que, pelo contrário, atrapalha, não acelera o processo, vai atrapalhar. Posto isso, então, o que ocorre? A gente vê as pessoas incorporando o vento, incorporando a brisa do guia, ela sente arrepio, ela já manifesta algo animicamente. Então, isso ocorre. Mas veja bem, mãe, no meu entendimento, isso é responsabilidade de quem comanda o terreiro. Quem dá o tom de um desenvolvimento mediúnico é quem está na ponta de comando. A qualidade daquelas mediunidades que estão se manifestando ali é responsabilidade de quem está no comando. Então, primeiro, acho que a gente, como sacerdote, tem que assumir a responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade sobre aquilo? Então, e se certificar que está dando conta. Pois bem, aí você me pergunta, mas eu estou diante de um fato que são as pessoas ansiosas para isso. Como que eu acalmo essa ansiedade e mantenho engajado? Por que acontece? Ele sai do terreiro e vai fazer isso em outro terreiro que não tem uma firmeza. Pois bem, sempre que eu começo um grupo de desenvolvimento, já no primeiro encontro, segundo encontro, eu faço eles sentirem o espírito. Sentir aquela vibração, sentir a alteração no corpo, o que seja. Então, você amostra para ele, ó, tá vendo? Isso é um fato, tem a mediunidade aí, e esse é um caminho que precisa ser trilhado de habilitação com segurança. E aí você começa, então, a mostrar qual é o protocolo da casa.
não deixa eles na expectativa, uma coisa, porque quando eu comecei na Umbanda, eu também fui estudar mediunidade no Espiritismo, né? E eu estudei 1 ano e meio para ver a primeira reunião mediúnica. Isso só gera mais curiosidade, gera mais ansiedade. Hoje isso não funcionaria muito bem, não sei como é hoje nos centros aí, né? Então, a gente tem a possibilidade, pela dinâmica da Umbanda, de colocar o sujeito na experimentação, ele percebe, ele assimila, fala, está aqui, só que você precisa de um caminho cognitivo. Você precisa entender muitas coisas teóricas, lógicas, ter um processo, qual é a regra da casa também, por que essas regras existem, o que elas almejam na vida do iniciante ali. Então, quando eles assimilam bem claramente quais são esses objetivos e que para chegar lá, que você está falando, uma prática mediúnica saudável, organizada e firme, né, você tem esse mapa, e esse é o mapa que você vai precisar seguir. Diferente disso, eu não sei. Porque isso também é interessante. A gente assumir assim, olha, eu não sei diferente disso. Eu só posso assegurar e te conduzir nesse mapa que eu tenho aqui, que eu recebi, eu aperfeiçoei, e é isso. Entendeu o que eu tô falando? Sim. Então, acho que às vezes a perda de engajamento, né? Pulando de galho em galho por aí, às vezes chega médicos com muitos vícios de outros terreiros, precisa pôr eles numa escolinha do terreiro antes de começar. Essa coisa de chegar, a gente muito. Chega no terreiro, dá 15 dias já está na corrente, me soa sempre muito preocupante. É um estranho entrando para uma família consolidada. Como que é isso, né? Que bagagem que traz, quais são os vícios que traz, as crenças que traz. Cada casa tem o seu próprio universo e sistema, mesmo sendo banda sempre. Então, eu acho que consegui te responder. Muito. Eu entendo que a gente tem ferramenta para levar para o jovem essa experimentação. Ele, opa, é real, tal. E aí a gente vem com a sabedoria da experiência de mostrar agora, para isso ser bom, saudável na sua vida, dentro dessa casa tem esse mapa. Você está disposto a seguir esse mapa, aí tá tudo bem. Então a gente não vai ficar falando muito sobre pressa de incorporar. Por que acontece isso também, mãe? Quero concluir isso com você. Ainda, isso desde quando eu cheguei na Umbanda, eu já vi que era assim a ideia. Isso continua ainda sendo a maioria. Acredita-se que para ser umbandista tem que incorporar, esse é um ponto. Não tem nada a ver. E que estar no terreiro é implícito incorporar também. Ou que a Umbanda é um caminho para desenvolver essa habilidade de incorporar espíritos. Então, esses 3 pontos estão no imaginário coletivo aí. O que tem que ser desconstruído na porta de entrada é que terreiro de Umbanda não é uma coisa que você vai, um lugar que você vai, e mediunidade não é uma coisa que você faz. Entende? Andar de bicicleta é uma coisa que eu faço. Né? Dirigir um automóvel é uma coisa que eu faço. Incorporar não é uma coisa que eu faço. É algo que está numa outra dimensão de sacralidade, de devoção. E aí, quando a gente tira a incorporação, tira a mediunidade como motivo principal de estar no terreiro, porque tem isso. Os terreiros que chega a pessoa ali, médio na frente dela ali, e fala assim: ah, sua vida está com problema porque você tem que desenvolver. Ah, você está doente porque você tem que desenvolver. Ah, você tem que desenvolver porque você tem missão. Você tem que desenvolver porque você tem karma. Você tem que desenvolver porque aí tudo vai mudar. E se não desenvolver, vem o discurso da desgraça. Então, qual é o vínculo que você está criando com essas pessoas? Nossa, eu tenho que desenvolver. Eu não quero desenvolver. Eu tenho que desenvolver. É como chegar no médico e falar: olha, você está com um tumor e a gente precisa tirar. Não tem opção. Teoricamente, sim, mas a opção é entre morrer e viver, por exemplo. Né? Então, essa imposição no imaginário quebra toda uma relação de profundidade. Gera necessidade. Gera apenas uma tragédia na relação. Eu estou aqui porque eu tenho medo, porque me mandaram, porque eu estou obrigado. Isso vai dar errado.
E o foco é sempre desenvolver a mediunidade para trocar por algo, trocar pela saúde, trocar pelo emprego, trocar pela vida e blá blá blá. Quando as lideranças aprenderem que o engajamento no terreiro deve ser pelo viés religioso, comunitário e devocional, a mediunidade ela é posta em terceira importância. Olha que interessante. Então aqui é uma comunidade, né? O terreiro é uma comunidade religiosa. Aqui a gente tem uma filosofia e uma cosmovisão para a vida. Há uma forma de viver e de ver o mundo que a gente compartilha. E a gente está aqui para interagir com a nossa família espiritual também. Então, primeiro eu tenho que assimilar o sistema de crença. Isso tem que fazer sentido. Eu tenho que criar vínculo espiritual e religioso com a comunidade e depois, se for o caso, vai desenvolver a mediunidade. Então você primeiro desperta o religioso para talvez se desdobrar no médium dentro da religião e não esse caminho que sempre foi usado. Isso tem explicação histórica, antropológica, por que foi assim. Mas hoje, nos dias de hoje, não me parece funcional. Apenas em ambientes que não estão atualizados, que não estão realmente com uma liderança do tempo, né, do tempo presente, que está aqui dialogando, que está aqui expandindo seus saberes, atualizado com os conhecimentos acerca da mente, da psicologia, da saúde mental e da espiritualidade propriamente. Adorei a pergunta. Só uma mãe Eu, mesmo para trazer uma pergunta dessa. Muito eu obrigado. fico feliz com tudo que ouvi de você, Rodrigo, porque assim, é exatamente o que eu venho buscando, venho fazendo com os filhos, trazendo essa consciência primeiro de um estudo. A gente estuda muito material seu, né? Material do Muito Alexandre também. obrigado. A gente leva porque assim, o conteúdo de vocês casa justamente com o que o Oxóssi nos passa, o que as entidades então me dá essa segurança. Então assim, eu só fiz a pergunta para saber se eu estava indo no caminho realmente certo. E esse caminho que você colocou, eu falei, bom, então eu estou indo no caminho certo, é trazer para a realidade, é trazer para os estudos, é apresentar a casa, acalmar. Vai, eu tenho aquele que incorpora o vento, o ar, sempre vai ter. A Sim. gente não pode misturar todos também ali, né, naquele sentido. E se você sabe quem vai ficar ali realmente, quem vai embora, quem é realmente esse dom, essa espiritualidade mais presente. E o Oxó sempre fala para a gente, filhos vêm, filhos vão. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de quando eles forem um pouco melhor do que quando chegou na nossa casa. Uma boa Então, para mim, perspectiva. é muito, muito bom essa conversa. Já tive aí com você quando você fazia do Exu do Ouro, aí na Avenida, na Paulista, um evento que você fez sobre o Exu do Ouro, em São Paulo. É Eu mesmo? estava, Ah, sim. não Então, estou eu reconhecendo. já acompanho vocês, assim. Para mim é muito, muito gratificante essa nossa conversa hoje. Muito obrigado, mãe. Eu não sei se você está na Nova Teologia, espero que Já estou lá. encontre. Ah, que legal, porque na Nova Teologia, para quem está nos assistindo, então, no módulo mediunidade, isso é muito mais aprofundado, vou trabalhar bem essas questões. E no módulo sacerdócio, eu retomo esse aspecto nesse ponto de observação, ou seja, agora já olhando do lugar da liderança, como lida com a questão do desenvolvimento mediúnico, do aprimoramento mediúnico, a condução do terreiro nesse aspecto. Então, você vai ter dois momentos, né, bem no começo e outro já ao final, nesse curso novo, para poder te dar muito mais arcabouço Isso. de troca de experiência e de conhecimento técnico para poder aplicar ali. E daí eu quero que você vai me dando feedback também, como Não, a você gente vai podendo experimentar isso. Isso está disponível, né, para todos que queiram e que vem aqui para essa turma que já está aí acontecendo. Amanhã entra mais um conteúdo novo, está muito bacana.
E amanhã, mãe, eu vou estar, não sei se você tem compromisso à noite, às 20 horas eu também vou dar uma aula aberta no Zoom, para quem quiser, sobre mediunidade, sobre incorporação e mediunidade de Umbanda. Se você puder participar, vai ser legal também, viu? Vamos estar lá, sim, Obrigadão, Rodrigo. mãe. Um prazer, tá? Axé Tchau. para todos, tá? Axé, saravá. Muito bom, olha, não esperava por essa contribuição da mãe Alessandra. Agora quero ver aqui quem vai querer conversar, quem quer trazer a sua dúvida no campo da mediunidade, quer que eu faça um diagnóstico do que está acontecendo de repente. Então coloca aí a sua. Coloca agora aqui no chat, eu quero ao vivo. Aí eu sei que você está vindo com uma pergunta para eu poder interagir com você ao vivo e a gente fazer esse diagnóstico, né? Ontem foi bem legal, sei quem assistiu, teve o caso da Maiara. Eu quero ver se a gente pega um caso assim mais cabeludão para a gente poder destrinchar aqui, que é sempre muito legal, né? Então, coloca aí é importante que você esteja numa boa conexão e também aí com uma iluminação mais adequada para a gente te enxergar, né? Então, para poder participar, escreve eu quero ao vivo. E continuando a reflexão aqui, né? Eu falei para a mãe agora, né? Olha, tem os médiums pastel de vento, né? E o que que acontece isso? Que é o famigerado animismo sempre, né? Quando você tem muita ansiedade, não digo nem uma ansiedade no sentido crônico, né, emocional, mas essa pressa e tá muito entusiasmado nossa, eu quero muito e começa a se imaginar incorporado, começa a imaginar como é o seu guia, o que que ele vai fazer, o que que ele vai falar e dia de gira você tá imaginando muito como as coisas têm que ser, né? E aí então a gente vai ter esse problema de chegar no terreiro, toca ali, sente um arrepio e pronto, já tô no vento, né? Vou falar um pouco mais disso enquanto eu vou responder o David Franco. Pai Rodrigo, na minha casa me pediram para estudar uma banda raiz. Tem alguém para me indicar para estudar? Eu dei uma aula, inclusive, recentemente sobre um banda raiz. E aí eu te pergunto, que raiz, né, que você está buscando? Mas você quer estudar um banda? Quando fala um banda raiz, eu entendo. Quer estudar lá o lastro original dela, de como ela vai se desdobrando e virando o que virou aqui hoje em dia. A nova teologia é isso, David, né? Então, estão me perguntando, né? As pessoas estão entendendo qual a diferença da nova teologia para a anterior. Então, eu vou aproveitar a sua audiência para deixar isso mais esclarecido. Enquanto isso, escreve aqui quem quer vir perguntar para mim ao vivo sobre a mediunidade, que é fazer uma consulta aqui direta, tá? Veja, a mediunidade. A teologia de Umbanda Sagrada, que era o curso que nós tínhamos aqui anteriormente, que ficou 18 anos sendo trabalhada, ela é o que o próprio título diz, teologia de Umbanda Sagrada. Umbanda Sagrada é uma vertente que tem todo um sistema, uma teologia própria, uma cosmovisão própria, que propõe responder a partir dessa ótica todas as questões dentro da religião. Só que não responde, né? Porque como o David colocou aqui, existe essas umbandas, que vamos chamar até de umbanda raiz, e tudo que sai dessa raiz sai várias ramificações, né? Uma delas é a umbanda sagrada, que vem dentro de uma raiz também, né? Vem dentro de uma linha de influências. Então, pensa bem, senhoras e senhores. Se você quer entender a Umbanda apenas por um viés, você só vai poder entender aquele visão de mundo, aquela bolha, e viver nela, e está tudo bem. Agora, a nova teologia, depois de 20 anos de pesquisas, vivências e trocas e tudo mais, e com o convite de ter aqui mais outros pais e mães de santo junto comigo, com liderança de umbandas diferente da minha, a gente tem aqui hoje
a oportunidade de estudar uma Umbanda que vai falar da raiz, das origens, lá da santidade, no 1550, até chegar aqui, por exemplo. E vamos abordar várias Umbandas, né? Várias ramificações de Umbanda, como a própria Umbanda Sagrada, a Umbanda Omolocô, a Umbanda Guaraciana, a Umbanda branca, espírita, que é a Zelista, a Umbanda popular ou tradicional, a Umbanda esotérica, não lembro se eu falei, e outras possibilidades de Umbandas expressivas. Então, não existe como confundir as teologias. Para quem já fez a teologia de Umbanda Sagrada, vir para essa reciclagem da nova teologia, com tranquilidade pode dizer assim, você vai pegar agora mais um ano de conteúdo a mais. Em grande maioria inédito, né? Poucas coisas. Só quando falar de Umbanda Sagrada, você vai falar, isso eu já passei por isso daí, por essa informação. Fora isso, que é um fragmento, você tem todos os 95% a mais que é novo, inédito, né? Porque é produzido e construído por mim e meus convidados. Então, é disso que se trata, né? Aí coloca aí, então, TURQ, David, vem agora, começa agora a estudar, meu irmão. Se a mãe da casa te pediu, você já encontrou, né? Daniela, você quer vir aqui perguntar ao vivo? Ó, acho que a sua pergunta é boa para ser ao vivo. Pode ser? Vou te chamar e você me sinaliza aí se você vem ao vivo. Eu quero que você pergunte ao vivo, que essa é a proposta hoje, né? E aí, isso, então, uma teologia não invalida a outra. Olá, Olá, Daniela. tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. De onde você fala, Daniela? Paulo de São Paulo, Zona Norte. Maravilhoso. Então, Saindo de fale uma para mim. dengue. Fala sua dúvida direta aí, então. É o seguinte, por muitos anos eu estudo o espiritismo como um todo, né? Eu comecei na Federação Espírita de São Paulo com 18 anos e sempre me interessei pelo assunto, né? Aos 18 anos comecei de uma forma mais assídua mesmo, né? Frequentar e estudar o kardecismo, né? Mas sempre tive um bem-querer pela Umbanda, né? Isso sempre é uma coisa minha, não sei nem sei como explicar também. Encontrei uma casa espírita, kardecista, com 30 anos, no qual eu comecei a trabalhar assiduamente. Então, eu comecei a sentir as coisas, né? Como energia, já era reikiana, então fui para o passe no primeiro momento e comecei a me desenvolver como médium de incorporação numa sessão de desobsessão. E por 18 anos fazia sessões semanais, né? De ajuda dessa forma, vamos dizer assim, né? Para os assistidos que iam até ao centro e precisava de uma sessão de desobsessão. Há mais ou menos 2 anos conheci uma casa de Umbanda, né? Primeiro, há uns 10 anos atrás, conheci uma casa de Umbanda, né? Uma Umbanda branca, né? No qual tive bastante afinidade, mas pela distância eu acabei me afastando, que era muito longe da minha casa. E lá não tinha incorporação que falam da esquerda, né? Como dizem, né? Não tinha também uso de bebida alcoólica, nem de nenhum tipo de fumo, né? Gostava muito da casa, frequentei por 1 ano e meio, né? E naquele momento eu tive incorporação de 2 entidades que eu não consigo ouvi-las, né? Não consigo a escuta do nome, isso eu não sei se é dificuldade, acredito que seja minha, né? Não das entidades, porque eu acredito que as entidades são mais evoluídas do que a gente, né? De uma preta velha e de uma cabocla. Como eu tenho esse lado de trabalho, eu voltei para o kardecismo quando eu me afastei dessa primeira casa, né? E eu as vejo. Então eu as vejo ao meu lado. Quando eu vou ia no kardecismo, eu as vejo corpo, né? Fisionomia, jeito, enfim. E agora, né, esses 2 últimos anos, eu encontrei uma nova casa de Umbanda, no qual eu estou frequentando e tentando me desenvolver, né? E a pergunta que eu te fiz é o seguinte, as entidades femininas,
que eu acho, né, que eu sinto como femininas, eu tenho mais facilidade na incorporação. Mas a masculina, eu tenho mais dificuldade. Eu não sei se é algo meu, interno, né? Se é algo por conta já dessa incorporação do kardecismo, se isso tem algum problema, né? Desse desenvolvimento muito mais kardecista do que umbandista. E é esse o sentido, assim. E essa minha também, o que eu faço para melhorar? Essa comunicação com as minhas entidades. Vamos lá. Bastante Duas coisa, né? perguntas. Mas são duas perguntas, né? Você sente mais afinidade com entidades femininas e não com masculino. Você tem algum problema com o masculino? É uma coisa que eu trabalho bastante é a figura do pai. Já fiz Ok. diversas, Então, bastante coisa sobre isso. pois então, aí a gente tem uma pista, uma possibilidade de alguma trava no campo mais vibratório, biológico, na sua bioenergia, né? Então, isso é uma possibilidade, não é uma regra. Eu desconfio que tenha, enquanto você estava falando, essa percepção de que, poxa, tem alguma coisa que é um lugar mais emocional do que espiritual. E eu explico por quê. Diferente do homem, o homem tem mais dificuldade com entidades femininas, movido por desde um machismo, um patriarcado e tudo mais, até a uma diferença bem rígida no campo vibratório. Já a mulher, ela não tem esses bloqueios vibratórios porque ela é composta do ventre. E o ventre é um portal, né, energético nela, que é o que deixa ela neutra para interagir com todas as forças. Por isso ela gera um bebê masculino e feminino, né? Então ela não tem nenhum problema no seu campo bioenergético em relação a essa particularidade vibratória do fluxo energético masculino e feminino. Tá. Por isso as mulheres num terreiro incorporam entidades masculinas e femininas com naturalidade. Então vem a cabocla, vem um preto velho, vem um baiano, vem uma cigana, vem com uma naturalidade sem perceber distinção nenhuma, né? E muitas vezes a entidade nem não fala o nome, ela nem se toca dessa questão do gênero, né? Vamos pensar assim. Agora, se existe, aí já é um negócio que não dá para a gente desenvolver aqui, uma coisa mais profunda na figura masculina para você, é algo que você precisa destravar aí, né? Destravar no campo psíquico, emocional, que pode ser, eu suspeito que seja uma grande influência nesse sentido, porque tecnicamente, energeticamente, não deveria existir isso, né? O que existe é afinidade na persona. Então, assim, tem pessoas, né, médio, que tem mais afinidade com o caboclo do que com o boiadeiro, por exemplo. Boiadeiro, sim. Só que, isso é normal, né? São afinidades vibratórias da linha ou de convívio, né? Eu mesmo, particularmente, amo o boiadeiro que incorpora em mim, raramente. Então, não é uma entidade que eu tenho convívio, que eu recorro à busca de aconselhamentos, é muito pontual. Quando eu vou atrás dele, chamo por ele, já para a gente trabalhar alguma questão, que eu entendo que é a amabilidade dele. Então, eu não tenho um convívio mesmo familiar com ele, mas eu tenho com o caboclo, tenho com o preto velho. Então, posso me auto-enganar de que isso tem a ver com eu tenho mais afinidade com o meu caboclo do que com o meu boiadeiro, nesse exemplo prático. E isso também está sobre afinidade e como eu alimento essa relação. Isso é resolvível, muito simples de resolver. Aumenta a minha relação, aumenta a minha afinidade, ok? Agora, no seu caso, se fosse o contrário, tivesse um homem me falando exatamente isso sobre entidades femininas, era uma outra explicação. No seu caso, para mim faz muito sentido que você precisa trabalhar uma questão mais pessoal, ou essas entidades estão mostrando isso, né? Olha, desbloqueia essa porta aí para a gente poder entrar, para a gente poder se relacionar, porque você tem, né, no seu campo mediúnico essa estrutura, né? Mas procura estar dentro de um contexto de umbanda que ajuda mais
mesmo E dentro nessa... da Umbanda, desculpa, mas dentro da Umbanda, você acha que eu posso pedir algum aconselhamento sobre isso? Eu já fiz Só, diversas coisas, né? Já fiz terapia, já fiz constelação familiar, já fiz apometria. Tenho buscado alguns caminhos até, porque exato porque eu acho que a consciência é o que mais nos traz sim. o conhecimento como um todo, né? Tanto mediúnico como espiritual, como psíquico. Eu acho que tudo tá igual, tudo tá junto, Aí né? A gente não é você seres tem entidade separados, né? masculina se manifestando? Não entendi. Você tem entidade masculina se manifestando com Tenho, você? eu tenho Dá um exemplo um aí, cinto que é um baiano tá? e o próprio Exu, que que agora, Na como força de esse centro, caboclos, cabocla é uma uma força cabocla, é uma é cabocla, uma jovem, na linha a... africana é uma preta velha? Então, eu não sei se ela é uma preta, Tá. né? Ela é bem, a vejo assim, bem pequenininha, eu as Deixa vejo, mas o nome, eu não deixa consigo. eu mapear Tá. aqui sua coroa. Então você tem uma cabocla, uma preta velha, o Exu, A pomba o gira, Exu parece uma dificuldade, pombagira a ok, pomba gira veio, uma cigana, e, e, que já na vieram, linha de né? baianos veio o baiano. Né? Aí Então já essa que muda. tentaram me Então, tentaram ajudar, e aí eu senti um baiano. tá, então, mas veja. Aí a gente começou a distanciar, entendeu? O baiano, ele é um adjacente na sua coroa. Ele é Hum, um elemento extra na coroa mediúnica. Então, ah, você vai ter dificuldade de afinidade pela própria linhagem. Isso você vai ter que trabalhar, entendeu? hum, Então já é uma coisa a mais aí a que mais. mostra essa falta de facilidade na incorporação. Agora, o Exu ele trabalha diretamente essa masculinidade. O Exu ele entra direto nesse lugar em nós, né? Nessa potência masculina, né? Não importa se é na mulher ou no homem, mas ele atua nessa virilidade, pontualmente dizendo, masculina. Então, acho que é ele que entra numa porta aí que traz algum bloqueio e incômodo com você. Mas a minha recomendação de você ir aperfeiçoando isso, além de terapia, não é uma coisa que você faz, você se mantém fazendo, né? Quando você Sim. identifica que tem coisas aí. E junto disso, aumentar a sua relação, o cotidiano com ele, né? Então, Hum, com que frequência você faz as firmezas, que você chama a presença dele, que você sente, intui. Então, você tem que ter uma rotina de relacionamento para o dia que você vai para uma gira, você vai lá para o terreiro, para o centro, enfim, vai chamar a presença dele, você está com o canal mais aberto. afinado e não cheio de ruído, né? Então, no geral, as dificuldades de incorporação é falta de relacionamento, Ah, né? Dentro ali do módulo mediunidade que a gente vai ter um período que a gente vai fazer essa mentoria para todos os alunos, individual, né, diário, de como ficar um ciclo, né, de 7 dias, fortalecendo a relação com o caboclo. Como que eu faço isso? Depois replico o resto da vida, né? ah, 7 dias eu vou orientar como ficar fazendo um ritual diário para aumentar o canal e o relacionamento íntimo com o preto velho. Eu vou fazer isso com o caboclo, com o preto velho, com o herê, com o Exu e com a pombagira. Pessoal, que é o que forma a nossa coroa mediúnica é, no médiuns de terreiro. eu também, é engraçado, a criança também demorou para vir. Agora que você falou que eu lembrei, é também uma menina. Criança é mais complexo mesmo. Demorou muito, eu não sentia nada, 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 nada. E aí, Então, na última festa de Herê, ela se manifestou. E muito bom. eu sinto em relação aí eu queria, é uma coisa minha mesmo. A mediunidade eu sei que ela se desenvolve para cada pessoa de uma forma, né? Isso de eu não escutar nome, por exemplo, de eu vê-los. Ok? Ok, ok. Tem tempo, assim, tem tempo para eu saber o nome, para saber os pontos ciscados, isso tudo. Você vai É o tempo saber de cada quando ele um. falar.
Quando vai ele saber o falar. nome quando falar. Você vai saber o ponto riscado quando ele riscar. Vai saber o ponto cantado quando ele cantar. Fora isso, pode só ser imaginação, tem que tomar cuidado. Pode ser intuitivo também. Mas eu recomendo que, por Deixe, segurança, deixe seguir normalmente. deixa eles incorporar. Ué, o caboclo tem que falar, ele tem que bater no peito e falar, eu sou tupinambá, né? Eu sou não sei o quê, eu sou preto velho não sei do quê. Então é isso. Não queira vir de uma outra forma improvável, porque quando verbalizar, a entidade incorporada, ela verbaliza, a coisa é uma assinatura que Assinatura. está se firmando ali, entendeu? Então, a sua indicação seria aprender a se firmar mais Exatamente, assíduo com cada um deles. exatamente. Tá bem. Eu não sei se você está lá, vem para a TU nova que vai começar, já já a gente já entra no módulo e vamos trabalhar isso daí, vai ser muito legal. Estou muito entusiasmado porque esse método é um método que eu não mostro para fora, né? Eu não levo para fora e dessa vez eu vou porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Está chegando muita gente com essas dificuldades de relacionamento, de identificação com a entidade, de ter uma convicção, né, do convívio com as entidades. É muito mais gente com isso do que gente que se sente seguro e tranquilo. Então, relatos como o seu é o cotidiano aqui. Eu tenho essa ferramenta assim para mostrar que eu aprendi com as entidades aqui nessa jornada toda e quero poder ajudar também a galera aí. É muito Obrigado, bom. Dani. É muito bom a sua predisposição a fazer isso. E eu sinto bastante falta nas casas dessa conversa mais individual, porque eu acho que Sim. a mediunidade era uma coisa muito particular, né? Dessa tratativa, de se a gente está, às vezes, no caminho certo. Porque essa é a maior questão. Estou no caminho certo, né? É isso mesmo, né? Porque a gente sempre se coloca em dúvida. Eu estou vendo mesmo? Sou eu mesmo, né? Então, eu sou uma médium consciente. Então, às vezes eu me ponho em prova. Então, essa é a questão mesmo. Eu acho que é um trabalho muito importante para cada um que está se desenvolvendo, saber se a gente está no caminho certo. Muito bom, é isso aí. O Obrigada, viu? caminho, essa resposta você vai se dando com a nitidez sendo aumentada sobre essas realidades. Aí. Sim, Obrigado, sim. Daniela. Valeu. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, essa foi a Daniela. Olha aí, né? Quantos aqui também não são pessoas que estão nesse quadro, né? De dificuldade de firmeza. Rodrigo, esse conteúdo da coroa familiar acabou por a chupa de criança já existia na Umbanda Sagrada ou você desenvolveu na nova teologia? Não é da Umbanda Sagrada esse conceito. É um conceito que é trabalhado pelo pai Tupinambá aqui no terreiro, mas eu já vi literatura antiga supor isso, né? A gente tem, não é uma, não, eu não posso dizer que é original, porque não é nada é original. Então, o que aqui é usado assim, e acho que muitos terreiros usam essa percepção sem sistematizar. O que eu estou fazendo é sistematizar, organizar e aplicar, né? Aí, fruto do meu lugar aqui, que eu ocupo de cientista, de pesquisador também, né? Mas veja, o que acontece? Todo mundo vai concordar e quem não concordar tem alguma coisa errada, né? Há uma tríade no mediunidade de terreiro que é o caboclo, preto velho e a criança. Essa tríade ninguém abre mão, né? A inocência, a juventude e a, a velhice, o ancião, a sabedoria. Então a gente tem vários símbolos que se desdobram a partir disso. O que o pai Tupinambá ele considera é a esquerda mediúnica, né? Ou seja, que está na figura de Exu e Pombagira propriamente. A negligência disso nos coloca em vulnerabilidade. Então, dentro da Umbanda, praticada no Ica, conduzida pelo pai Tupinambá, todo médio vai ter que ter firme, bem trabalhado, estruturado, a coroa mediúnica composta por caboclo, preto velho, criança, Exu e pombagira. O resto é consequência. Ou
é alguma presença pontual no médium específico de uma ancestralidade muito viva ainda no sujeito. Então, eu tenho essa coroa básica, mas às vezes na coroa como responsável tem um baiano, tem um boiadeiro, aí é uma coisa pontual, diferente, entendeu? E aí é tratado caso a caso, mas no geral se encaixa bem essa constituição. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, quem vai querer entrar aqui mais uma vez, escreve eu quero ao vivo, né? Muito bem. Aí as pessoas que sabem suas entidades, mas não praticam banda. Eu não sei como que isso se dá, né? Alguém disse para ela que tipo de relação ela tem com quem disse isso. Eu fiquei confuso com essa pergunta, né? Marcela, vamos pôr a Marcela aqui, vamos ver qual que é a da Marcela. Depois, Margot, vou tentar te chamar aqui. Ontem você não conseguiu. E aí, Ai, que legal. Marcela, Oi, salve, tudo bem? tudo bem? Salve, salve. De onde você fala, Marcela? Eu falo de Minas Gerais, Bom Despacho, que chama a cidade que eu moro. Que legal, olha aí. Ai, obrigada, sou sua Muito fã, bom. viu? Você me Mato esclarece Grosso, muito. São Tô num Paulo. trabalho, assim, bem interno mesmo, assim, bem complicado, né, às vezes, mas suas lives me ajudam muito, seu conteúdo me ajuda muito, tá? Muito Deus te abençoe. obrigado. Então, Muito axé. eu tô fazendo uns trabalhos de Santo Daime, né? Teve até uma mana que comentou aqui. Eu já conheço há um tempo o Santo Daime, né? E comecei a ir na Umbanda também. Senti meio que um chamado, né? Aí eu fiz alguns rituais com ayahuasca num terreiro aqui da cidade e conheci o Umbandaime em Belo Horizonte, na capital aqui. Aí, durante um dos trabalhos, que chama Estrela dos Orixás, eu senti uma manifestação assim no meu corpo, muito tremor, né? E eu senti meus dedos começou a estralar assim, né, na minha frente assim, e comecei a falar algumas coisas tipo que eu estivesse me benzendo, né? Eu tô até com a minha guia aqui de Preta Velha, que foi até uma intuição que eu tive também, que eu nunca conversei com nenhum conselheiro espiritual assim sobre isso, sabe? É meio que uma coisa que eu tenho, assim, de ancestralidade mesmo. Que a minha avó era do candomblé, sabe? Só que a minha família é muito católica, assim, sempre tentou abafar, né? Essa história ancestral aí de mim. E agora eu tô tendo um contato muito forte com isso, muito intenso. E, assim, eu acho que eu tive uma incorporação. Mas, né, eu nunca conversei com ninguém a respeito disso. E tem, sim, comigo mesmo, que é uma guia minha, assim. Aí, assim, a pergunta é, assim, se, tipo, o Daime, que é o chá de ayahuasca, no caso, ele ajuda a gente a ficar mais vulnerável para a incorporação? Muito obrigado pela pergunta. Estou para fazer um vídeo sobre ayahuasca e mediunidade, né? Veja bem, mas é uma pergunta sensível, que ativa umas militâncias e um problema aqui. Eu vou tentar te ajudar nesse sentido. Veja bem, a ayahuasca é um vegetal sagrado, ele tem um poder muito verdadeiro para entrar na força vegetal e desdobrar uma sensibilidade mediúnica. Acredita-se, nos estudos antropológicos que nós temos hoje, que os Neandertais foram os primeiros a experimentar essas viagens espirituais através do cogumelo. Então, quando eles queriam mudar a dieta deles, estavam cansados de caçar mamute, né? Um exemplo assim, eles começaram a experimentar outras possibilidades e começaram a comer, porque chamou a atenção um tipo de cogumelo colorido, né? E aí ele começa a comer isso e é quando eles têm um vislumbre, porque há um produto químico ali que está mexendo com o cérebro dele. Acredita nos estudos técnicos, né, que esse é o início, a gente está falando de 100 mil anos, esse é o início da proposta de uma relação de sacralidade, de religiosidade que começa nos Neandertais. Olha que interessante isso. Mais tarde,
eles mesmos começam a enterrar os mortos, porque começam a ter uma ideia de sacralização do corpo para a vida espiritual, porque eles compreendem a partir desses vislumbres que vai abrir caminho, a morte para uma vida espiritual. E é isso que vai repercutir para os outros hominídeos que virão, e propriamente o Egito e etc., em relação à morte e ao mundo espiritual. E por que isso é importante, né? Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que não é uma coisa de agora, não é um entendimento recente, a gente hoje consegue ter outros discursos sobre isso. De fato, tanto a ayahuasca, o santo daime, a jurema, entre outros chás, né, de poder espiritual, pode ajudar a abertura mediúnica. Mas há um alerta que eu faço aqui. O problema é quando você fala umbandaime, giras de umbanda com ayahuasca, eu fico um pouco preocupado se as pessoas só estão conseguindo incorporar sob efeito dessa química. E se ela tem preparo suficiente para distinguir o que é a alucinação natural que tem na substância com desdobramento realmente mediúnico. Eu vou supor que você estava num ambiente seguro, responsável, sabendo o que está fazendo. E aí, então, você teve uma oportunidade de, estando sob um trabalho firmado, no efeito da erva, você entrar também na conexão mediúnica. Ok, isso foi uma experiência incrível, te trouxe alguma resposta e te colocou em relação à sua ancestralidade e o fato mediúnico. Então eu tenho mediunidade. Então você descobre, você responde isso por você mesmo, não precisou de ninguém. Olha que interessante. O que eu não recomendo é que você procure novas experiências mediúnicas com esse meio. Mas sim, a mediunidade não precisa de ayahuasca e não deve ser um gatilho para a prática mediúnica. Deu para entender? Deu para entender. Até porque eu já fiz vários outros trabalhos e nunca tinha acontecido nada. Mas aí eu comecei a me firmar, né? Pedir a orientação mesmo espiritual, né? Nas minhas orações e tudo. Aí eu tive esse pequeno experiência. Mas eu entendi, sim, que é uma coisa perigosa. É isso. Muito obrigado. Agradeço. Pela Achei. participação. Valeu. Tchau, tchau. Essa questão trazida pela Marcela, né, também é trabalhado. A gente vai ter a aula sobre o uso de ervas de poder, ingestões de ervas e o trânsito mediúnico, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então lá eu vou conseguir fundamentar, tem bibliografia envolvida, estudo científico com estudo de campo, né? Mas fica a pergunta, afinal de contas, a mediunidade pode ser potencializada pela ayahuasca ou a mediunidade precisa de ayahuasca? Eu fico imaginando perguntar isso para os mais velhos lá da década de 70, né? Descobri aqui no Daime que dá para a gente incorporar o caboclo. Claro, certamente a resposta seria assim, você tá maluco de vez, né? Então, agora, Guto, bom dia, Guto. Problemas são as falanges de centauros que o chá traz, centauro, né? Incorpora gnomo também, então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, o que acontece é que não faz parte da tradição religiosa e mediúnica, então, percebe? A gente tem que tomar muito cuidado com essas colonizações que a gente pratica nesse mundo gratiluz que a gente está vivendo. O Daime é uma religião própria. O uso da ayahuasca é um preceito indígena que foi incorporado, transformado ali no Daime. Então, isso tem contexto. Quando a gente quer trazer isso para o terreiro de Umbanda, eu começo a achar estranho, né? Não
porque não possa, mas é porque só é um elemento estranho. A nossa erva de poder é o tabaco. Uma vez eu ganhei um pedaço de tabaco, né, de corda, né, fumo em corda, que foi feito pela tribo Cariri Chocó, e que o pajé faz essa corda, né, esse pedaço, demora muitos meses, porque vai colhendo a folha e vai torcendo. E toda vez que ele maneja, ele faz as reza, as reza, as reza, as reza. É tabaco puro, não tem nenhuma outra substância. Tabaco. Gente, ganhei um pedacinho disso e fui testar. Meti num cachimbo, rezei, acendi. Nossa, explodiu a cabeça. Falei, caramba, mas o que tem nesse tabaco? Era tabaco, mas um tabaco sacralizado, rezado, preparado, ativado para me levar para um outro lugar, percebe? Então a gente tem as nossas próprias chaves, as nossas próprias ferramentas para interação com o mundo espiritual. A gente não precisa trazer substâncias para o nosso cérebro, que a gente vai perder a lucidez do que a gente está fazendo ali. A mediunidade é um sentido sensorial do sujeito, que é do sujeito, não é do chá, não é da substância que a gente pode ingerir, entende? E na Umbanda, o exercício da mediunidade tem alguns objetivos, né? A Umbanda tem propósitos para o exercício mediúnico. Entre eles, o aprimoramento, né, e o aperfeiçoamento consciencial do sujeito. Bom, eu não faço isso se eu estou sob efeito de alguma coisa que me tira a lucidez. Logo, para a Umbanda, o exercício mediúnico ele é uma proposta de lucidez. Você precisa estar lúcido dentro daquele fenômeno, porque o que acontece a partir do transe mediúnico repercute no seu desenvolvimento pessoal, no seu aprimoramento espiritual, consciencial. Se eu perco a experiência na hora do transe mediúnico, não lembro de nada ou alucino, eu não vejo utilidade nessa proposta. Quer experienciar o Daime, quer experienciar o Ayahuasca, vá para o ambiente próprio. Vá viver essa experiência no lugar adequado. E tome muito cuidado com essa mistura. Você nunca saberá o certo. Uma vez incorporado com o caboclo na força da Ayahuasca, quem é quem de fato, se é você, se é o caboclo, ou se é só uma alucinação. Isso é bem complexo e isso não pode ser posto de uma forma que eu vejo muitas vezes, de forma aberta, livre, sem pré-requisito de tempo, de firmeza, de maturidade mediúnica. Margot, vamos lá então? Vamos ver se a gente consegue pôr a Margot aqui hoje. E quem quiser ainda, acho que não vai dar tempo, né? Vamos para uma última participação. E lembrando, então, as matrículas com condições especiais estão aí. Digite aí TURQ. Olá, Margot! Oi, Bom dia, conseguimos. como vai, Pai? Sua bênção, Deus te abençoe, saravá, minha irmã. Saravá. Então, eu pertenço à Umbanda, deixa eu dizer que eu pertenço, porque a minha avó me levava com 7 anos de idade. E com 7 anos eu já participava de rituais. Quando foi aos 24, eu comecei a ouvir. Eu ouvia, mas com muita clareza. Não era eu. Porque, por exemplo, eu vim da rua num dia de Natal, eu pela rua andando dizendo, nossa, mas eu sou tão jovem, eu tenho tanto amor para dar e eu não consigo nenhum namorado. E eu ouvi o Pena Branca, que já havia se apresentado, dizer para mim, também você tem tanto amor e quer dar para uma pessoa só. Por que você não espalha esse amor? Você tem que espalhar, você tem que abraçar. Aí eu fui para minha casa, preparei refeições com o que tinha sobrado e saí pela rua, andando.
Eu digo, para alguém eu vou levar. E levei exatamente 5 refeições para 5 crianças. Ele me falou para eu voltar com cobertor. A minha casa era longe, não era pertinho, não. Eu fui, peguei cobertor, fiz a minha mãe cortar cobertor de casal no meio, levei para as 5 crianças. E eu tive ali uma experiência num terreiro de mais ou menos 1 ano, aonde eu ia como consulente, mas sempre que eu ia tomar o passe, eu incorporava, eu girava na roda. E o que acontecia? Os médiums ficavam ao meu lado para eu não cair. Entendi, Margot. Sempre. Qual é a dúvida especificamente hoje? Especificamente hoje é que eu estou sem terreiro, eu estou participando ativamente das suas, há 6 meses das suas aulas. Eu gostaria de saber se com o curso eu vou poder ter isso em casa, porque eu já sinto que não é só o meu caboclo, que eu já tenho preto velho, que eu já tenho eu sinto a energia da pombagira. Como é que eu vou dizer? Eu transpiro muito de chegar a pingar, mas eu incorporo em casa. Quando eu rezo, eu acendo a vela, inclusive com o pai Alexandre Comino, eu firmei Exu em casa, não tem muito tempo, tem uns 2 meses mais ou menos, e quando eu rezo, quando eu peço abertura, eu fiz os trabalhos que o pai pediu na semana passada, e eu senti aquela energia muito positiva, senti a energia do lar mudar, e o que eu quero mesmo, porque eu não tenho um terreiro que eu possa ir e que eu me identifique. A minha família em casa é toda de Umbanda, mas eles não querem que eu vá num centro diferente do deles. Só que no terreiro deles tem muito animismo. Eu sinto quando não é uma entidade que está falando comigo, que é uma entidade, é uma pessoa que conhece meu genro, que conhece a minha... Então, e eu hoje estou com mal de Parkinson, passei por uma cirurgia de câncer, eu realmente não posso ir sozinha a um outro terreiro. Com o curso, eu terei essa firmeza, pai, com você, que eu já, no meu coração, eu considero meu mestre. Meu pai mesmo, peço a sua bênção toda manhã, e eu gostaria, porque eu tenho dificuldade financeira no momento, é verdade. Eu teria que fazer pelo FIES, é bem verdade. Mas se hoje, aos 60 anos, o senhor, o senhor veio até mim, as minhas entidades me levaram até a Umbanda EAD. Eu terei essa tranquilidade de fazer esse curso em casa, ao invés de ir no terreiro, no momento que eu estou proibida por médico. Então, muito obrigado, Margot, pelas palavras e pela pergunta. Sim. Para além das suas particularidades e características, Sim. serve para todos a resposta. Sim. Para quem está em condições pessoais particulares, da ausência de terreiro, a falta de uma liderança para trazer esse encaminhamento, ali dentro a gente vai ter a possibilidade, não só pelo convívio, mas há toda uma estruturação de conteúdo onde eu vou... o meu objetivo principal, vou falar aqui para todo mundo, né? O meu sonho dourado sempre é impactar você de tal forma com um conjunto de saberes e experiências para que você consiga desenvolver autonomia e liberdade religiosa e mediúnica. Esse é um ponto.
Isso não muda a importância do terreiro, a necessidade do terreiro e tudo mais. Mas você não pode ser um sujeito, um bandista, refém de estar num terreiro, refém de Sim. ter que estar num lugar que você não se sente bem, refém de ir por obrigação. Ah, E por que a gente se sente refém? Porque a gente sente que está fazendo algo errado, porque dizem isso, pregoam isso. E o que é gratidão, essa dúvida? Essa dúvida, gratidão. essa dúvida é a falta de autonomia e liberdade. Essa emancipação religiosa, espiritual, mediúnica, é um caminho possível de ser trilhado. E eu ensino, encorajo isso aos meus filhos da casa, para que eu tenha Mas eles eu ali sou na filha, casa somente eu porque vou, quer estar ali, né? eu já Então, falei para minha filha que eu vou até o Ica. Eu então vou levar o meu neto, vai de responsável. sim, Eu falei para ele, eu preciso ir até o pai Rodrigo para ele abençoar o meu ori. tá bem. Porque foi ele que aos 60 anos, me trouxe paz. Que bom, Margot. Então é isso. Então o curso vai te entregar isso tudo, não só para você, como para todo mundo que busca isso também. Eu tenho plena tranquilidade de afirmar isso e Gratidão, em 3 meses eu quero gratidão, respostas efetivas sobre isso. gratidão imensa, Pai. E Obrigado. sua bênção, Ogum te sempre. abençoe. Te vejo do lado de cá. Sim, TURQA. Pronto. sim. Tchau, tchau, Margot. Obrigado. Tchau. Finalmente, a Margot conseguiu falar e falou coisas profundas aqui, né, para nós. E vamos lá, mais um. Alguém mais quer? Coloca aqui, eu quero, e eu te chamo, e a gente faz a última participação, né? Para que a gente possa concluir. Muito legal, né? Fazer essa troca, essa possibilidade da gente enriquecer aqui esses nossos saberes através de trocas tranquilas, né? Serenas, transparentes. E é isso. Eu respeito muito você que vem para cá, né? Com coragem e se permite, se abre trazer uma questão pessoal aí para a gente trabalhar. A vivência mediúnica de terreiro, ela tem uma necessidade específica para ser no terreiro quando isso é uma possibilidade. Quando não tem possibilidade, claro que deve ser observado até onde não tem mesmo essa possibilidade. Isso me tira da possibilidade de ser um médium ativo, me tira a possibilidade de ser um bandista de fato. Será que é só estando dentro de um terreiro que eu sou exatamente legítimo? Essas perguntas, ela permeia a maioria das pessoas. Hoje em dia, cada vez mais. A gente não pode negar que existe muitos terreiros bons mundo afora, pessoas realmente muito preparadas para conduzir o trabalho. Da mesma forma, a gente não pode ignorar que o dobro, o triplo disso é o contrário. Infelizmente, para encontrar um terreiro seguro, produtivo, eficaz, honesto, ético, atual, a gente sofre muitas e muitas frustrações que, de repente, a vontade, a motivação fica no meio do caminho. Posto isso, pense bem, se a cada 10 terreiros que eu visitar, se malemar eu encontrar um que me dá segurança, serenidade, a gente está diante de um problema muito grande. Então, feliz é quem está num terreiro. Quem está dentro de um terreiro que se sente seguro, bem comandado, bem guiado, com uma liderança que inspira confiança, coragem e vontade de estar ali. Se você é essa pessoa, sinta-se muito feliz e agradecido pela sua família espiritual. Por uma série de fatores, você consegue estar nesse ambiente sob essa guiança. Mas se não é o seu caso, eu queria, se eu posso até perguntar aqui, de quem não é esse caso,
para a gente saber aqui agora, né? Quem se identifica com o caso dos ST, né? O sem terreiro, né? Levanta a mão. Ou que está no terreiro e não sente confiança, não sente segurança. Há de ser uma coisa muito triste, muito angustiante, estar dentro do terreiro, passando por um comando de uma liderança espiritual, mas que você não sente na fala dele, nas orientações dele, sempre confiança, segurança. Não fique. Não é bom isso para ninguém, né? Então, aí de repente a gente tem que começar a buscar um caminho particular de florescimento dessa relação espiritual. Na nova teologia de Umbanda, esse é um ponto que eu trabalho muito, tanto na parte prática de ajudar as pessoas a encontrar seu caminho com a sua espiritualidade, como honrar o terreiro e ser honrado pelo terreiro, e quando não tem um terreiro, como honrar e ser honrado pela sua família espiritual, mesmo no seu ambiente doméstico, na sua casa. Isso é trazido com orientações específicas, fundamentações específicas e práticas específicas para você ter sempre total segurança, liberdade e autonomia. Se você não sabe o caminho, né, você vai fazer com voz da cabeça, você vai ter um problema, tá bem? Alguém mais quer entrar aqui? Olha aí, a Bessa Luciana sair após assistir o curso de abuso de poder. É mesmo, é? Que bom que serviu para te libertar, então, porque esse era o objetivo desse documentário aí, Abuso de Poder, né? Gosto muito desse trabalho que a gente realizou. Então, até alguém aqui quer entrar ao vivo para trazer uma dúvida no campo da mediunidade? Escreve aí, eu quero ao vivo. E eu te chamo, que senão já vou, né? Vamos encerrando aqui. Quero agradecer mais uma vez e imensamente a sua audiência. Tá abertas matrículas para Nova Teologia, tá aí. Entre em contato, fale com a Carol, você precisa de mais orientação, precisa de um ajuste personalizado, né, ali na forma de pagamento, no modelo de pagamento, para você poder ter a Malu Fonte. Eu vou chamar a Malu, que quer fazer a pergunta. Fazer a pergunta ao vivo. Então, para poder abrir o atendimento, você pode chamar aí TURQ, né? Aí a Meli vai falar com você. Carolina, acho que não deu certo, então. Pessoa que eu chamei, Malu Fonte. Quem mais que queria? Escreve aí. Muito obrigado, obrigado. É isso, né? A mediunidade é cheio de surpresinhas e questões complexas. Vou ficando por aqui, grande abraço, beijo no coração. Eu volto a qualquer instante, dando continuidade nessas nossas discussões. Valeu, turma. Tchau, tchau.